Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje você aprende junto comigo temas muito pedidos por aqui. Quando a gente pede sugestões através das redes sociais, são temas muito pedidos, todos eles. A gente começa com bexiga caída, incontinência urinária. Em seguida, a gente fala um pouquinho sobre herpes zoster. E para terminar o programa, a odontologia do sono. A apneia do sono, ronco, a qualidade aí do nosso sono, que a gente sabe, né? Mexe demais com a nossa vida, com a nossa saúde. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. Te espero também no nosso site, onde é possível assistir a toda a nossa programação, que é no www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero por lá, @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Para começar o programa de hoje, falar de bexiga baixa ou bexiga caída, incontinência urinária, eu tenho o prazer de receber a doutora Cristina Nobile, fisioterapeuta pélvica. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu, Denise. Super agradeço. A gente já conversou um pouquinho ali na maquiagem, antes do programa começar. Eu tenho certeza que o programa vai ser muito esclarecedor. E é o que eu sempre falo aqui, né? Então, a incontinência urinária é um problema mais frequente do que a gente pode imaginar. Muitas vezes não é nem levado, não é nem feita uma queixa médica, né? Você vai fazer sua rotina ginecológica ou com qualquer outro especialista que você passe. Às vezes você até passa com um urologista, por exemplo, né? Tem pedra aí nos rins, ou qualquer outra questão que você faça seu acompanhamento. Isso é uma questão que mexe tanto com a nossa segurança, com o nosso relacionamento social, autoestima, que isso não é levado. A pessoa fica com vergonha de falar que está enfrentando uma incontinência urinária, né? A gente vai traçar aqui os paralelos, se a bexiga baixa provoca incontinência urinária, mas para começar esse bate-papo, para tirar existe um grande estigma, né? Então, tá perdendo urina, parece que é uma coisa de alguém mais velho. E cada vez a gente vê mulheres mais jovens tendo perda de urina. E os profissionais dizem assim, qualquer quantidade de perda é perda. É isso mesmo. A gente percebe, né, Denise, que as mulheres quando chegam pra gente, às vezes, elas já não vêm pensando na prevenção, e sim quando o problema já está ali instalado. E a fisioterapia, ela consegue melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher. E também quando a gente pensa, você falou da saúde, essa mulher, ela começa a se afastar do ambiente social, ela começa a deixar de sair, ela começa a deixar de frequentar lugares, porque isso acaba sendo um problema muito grande né, na vida dela. Então, a gente tem que pensar já na prevenção. Percebeu alguma coisa, pegou peso, perdeu xixi, fez um agachamento, deu risada, perdeu xixi, está na hora de procurar ajuda, passar por uma avaliação com uma especialista. Hoje fala-se muito em não esperar acontecer, mesmo fazer a prevenção. E a gente vê isso muito forte nas mulheres que estão se preparando para um parto vaginal. Também, né? Mas aí quando a gente fala da fisioterapia para gestante, é diferente. Tá. Mas essa mulher, ela pode sim apresentar durante a gestação, até por conta das alterações hormonais que ela vai passar, o peso do bebê, se ela já estava um pouquinho acima do peso, então ela começa a apresentar uma pressão abdominal muito maior. E isso, se ela não tiver já essa musculatura mais forte, ou se ela não tiver a percepção, que musculatura é essa que eu tenho que acessar? Porque o que eu percebo muito, elas nem têm consciência da musculatura que elas precisam ativar. A maioria de nós, exatamente. Então, assim, você fala que essa queixa não é levada, não é mesmo, e a mulher, ela só fala disso com o médico, com o ginecologista, ou procura um outro especialista, quando ela já chegou ali no limite.
Hoje as mulheres engravidam cada vez mais tarde, essa é a tendência, né? Então, tudo bem. Mas esse é o primeiro contato, às vezes é ali, para essa fisioterapia pélvica pré-natal. Preventiva. Ela é esse primeiro contato. Então você fala, então, às vezes fisioterapeuta não é tudo igual. Não é só para fazer uma reabilitação ortopédica, neurológica. Ah, então também tem a fisioterapia uroginicológica. Sim. Aí você tem esse contato, você fala, eu não quero sofrer com esse problema, né? Não adianta fazer... Adianta, né? Tem que fazer musculação para o corpo todo, mas para essa parte também, né? E a gente percebe também, você falando da musculação, meninas que vão para academia, mulheres que estão na academia, que levantam muito peso, elas começam a ter perdas urinárias porque elas não ativam a musculatura na hora do levantamento de peso. Então, elas precisam dessa orientação também. Então, é para tudo, serve para tudo. Agora, é a bexiga baixa que provoca uma incontinência urinária ou são duas situações diferentes aqui? Porque o que é a bexiga baixa? Quando a gente pensa, é a cistocele ou prolapso vesical, que a gente fala, né? Quando a bexiga, a musculatura pélvica perde a sustentação, não tem função adequada e esses órgãos não ficam mais sustentados por essa musculatura. Então, a bexiga, ela começa a entrar para dentro do canal vaginal. A gente não tem só a queda da bexiga. O útero pode descer, intestino também tem o prolapso, que vem para dentro do canal vaginal. E a mulher, ela tem a sensação como se tivesse alguma coisa dentro do canal. Elas geralmente referem, parece que eu tenho uma bola. E é essa pressão? É essa pressão. Não tá no canal exatamente, ou tá? Não, ele tá fora, mas ele tá... Faz tanta pressão que parece que tá lá. E ele empurra, né, o canal vaginal, ele vai entrando para a região do canal. Então, você, por dentro do canal, você acaba sentindo essa bexiga. E, às vezes, o útero você consegue perceber melhor, né? Mas, às vezes, a mulher tem só incontinência e ainda não apresenta prolapso, ou ela já tem o prolapso. Quando você fortalece e previne, né, dá uma sustentação, dá uma função adequada para essa musculatura, você previne, às vezes, a queda do órgão em si. Então, e pode estar associado também. Eu tenho a bexiga baixa, a bexiga caída, tenho incontinência também, porque a estrutura está toda ali, tudo junto e misturado. E o que você está falando aqui é de situação... Claro que tem as indicações cirúrgicas, mas a gente está falando aqui de uma abordagem que vem mais cedo, inclusive para evitar uma abordagem cirúrgica. Exatamente, que isso aconteça. Tá? Então, assim, geralmente a queda do órgão, quando a gente pensa a bexiga caída, dependendo do estágio, eu já não consigo atuar com a fisioterapia. Essa mulher vai ter que passar, sim, por uma abordagem cirúrgica, talvez, mas ela tem que ir para um outro especialista. Mas também não esquecer que se ela tiver que fazer alguma técnica cirúrgica, assim que ela receber alta, ela tem que vir imediatamente para a físio. Então, ela vai ter que fazer em algum momento, de preferência antes. Quanto antes, melhor, né? Ter essa musculatura, então, fortalecida é sempre vantagem. Exatamente. Né? E ter essa consciência, porque quem trabalha com isso, as fisioterapeutas pélvicas principalmente, vocês falam que a gente consegue fazer essa ativação, então fazer essa musculação para essa área em qualquer lugar, agora, ou dirigindo, né? Mas para isso você tem que ter essa consciência, senão... Senão você não está ativando a musculatura certa e o que a gente percebe muito na clínica, quando você pede ativação dessa musculatura, você pede uma contração. Às vezes ela não sabe nem realizar a contração, ela faz um movimento contrário de expulsão. Então, primeiro ela precisa ganhar a percepção, ela precisa saber o que ela tem que fazer e como fazer. A gente sabe que o fisioterapeuta é um profissional da saúde de primeiro contato. Isso significa que a gente não precisa passar num médico que ele nos indique somente dessa forma você teria contato com o fisioterapeuta. Não, você pode bater lá na porta do fisioterapeuta, contar sua queixa, ele vai te avaliar, ele é capacitado para isso. Se tiver necessidade de uma consulta médica, ele vai te direcionar para que profissional e se precisar, de repente, de algum exame ali, ele também orienta. Mas dá para bater na porta do fisioterapeuta. Eu acho isso tão fantástico, porque, imagina, quando eu recebo os médicos aqui, muitas vezes eles falam, tem um exame para saber
de urina dinâmica? Urodinâmica. Urodinâmica, é isso. Urodinâmica. Tem um exame que dá para saber, que aí você sabe quanto de urina que escapa, né? Então, se é leve, moderado, enfim. Mas, às vezes, é isso que vai impedir que a pessoa comece a fazer. Eu vou me programar, então, para fazer esse exame, né? Então... E perde tempo, às vezes, daria né, para começar já? Então, olha, eu não tenho esse exame, eu não sei se... eu vou te contar qual é a perda, mas a gente não vai ter o laudo em nenhum exame. Já dá para começar a fazer? Já. Eu costumo dizer isso para as mulheres. A gente devia colocar a avaliação fisioterapêutica como a gente faz os exames ginecológicos anuais. Lógico que você, de repente, não precisa passar necessariamente uma mulher jovem todo ano, mas ela poderia, sim, colocar a avaliação fisioterapêutica em algum momento, para ela começar a ter esse contato, né? Para ela começar a entender como é o trabalho da fisioterapia. Lógico que a mulher, com o envelhecimento, principalmente a mulher que está entrando na menopausa, na fase do climatério, aí já tem outras situações que favorecem, né, essa musculatura ficar um pouco mais flácida pela falta de hormônio, né, que ela começa a ter durante essa fase da vida. Então, aí esses problemas começam a aparecer com uma frequência maior. Então, é hora de correr atrás disso. Então, marcar com uma fisioterapeuta, passar por uma avaliação, entender o que é isso e começar a prevenir se ela já não tiver nada aí instalado, nenhuma queixa instalada. A via de parto é determinante para essa queda da bexiga, ou essa bexiga baixa e incontinência urinária, ou isso é um grande mito? Contribui, tá? Quando a gente percebe uma mulher que teve um parto vaginal, ou mesmo independente da via de parto, o peso que ela carregou, se ela engordou muito, a alteração hormonal durante a gestação, então tudo isso impacta. A obesidade, né, impacta em um monte de outras coisas, a menopausa, o climatério, as doenças oncológicas, que a mulher depois, principalmente no câncer ginecológico ou no de mama, que depois ela precisa bloquear, às vezes, o hormônio, então ela vai menopausar precocemente e aí ela vai sofrer com todas as queixas de uma mulher que entrou na menopausa numa outra fase, né? Então, essa mulher passou por quimioterapia, passou por radioterapia, tudo isso vai impactar diretamente na questão da musculatura, da mucosa. Então, ela precisa... É uma equipe multidisciplinar, né? Ela vai continuar com o médico dela, mas a fisioterapia ela vai beneficiar de alguma forma em algum momento. A gente fala bastante da abordagem cirúrgica, né? Mas realmente você precisa da avaliação do profissional para saber se é só cirúrgico ou se tem passos aí a serem feitos antes. E, de qualquer forma, a fisioterapia pélvica vai estar lá, né? Que seja antes ou depois, né? Antes, durante e depois. Antes, durante e depois, você vai precisar passar por esse processo. E a gente vê hoje muitas mulheres, e a indústria trabalha para isso, para oferecer esse... né? Então, hoje se fala muito mais das ferramentas que você tem para você ter uma vida quase normal, tendo a incontinência urinária. Então, com... opções que se parecem muito com absorventes descartáveis e íntimos, né? Que não é para menstruação, ele é para incontinência urinária. E muito menos se fala sobre resolver esse problema, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mulher que, de repente, já precisa usar uma fralda. Já não vai mais, de repente, só com uma opção ali que segura algo, um escape menor, né? Então, eu acho que é aquilo que a gente falou, as mulheres elas precisam falar sobre isso, precisam levar essa queixa, naturalizar, né, essas questões. A mulher ela sente vergonha de falar, ela vai no médico, mas ela deixa de levar uma queixa determinada, por exemplo, uma dor que ela sente, um ressecamento, né, da mucosa, alguma dificuldade, mulheres que às vezes não conseguem nem realizar mais exames. Então, assim, é muito amplo e a mulher, ela se cala, eu costumo dizer, né, que a mulher parece que ela tem que se conformar com tudo isso, né, e não é assim. Eu acho que tudo que tira ela de um ambiente, que tira ela da qualidade de vida, de ter qualidade de vida, né, ela precisa parar e pensar sobre isso. E é uma mudança nas últimas décadas, né? Porque antigamente entrar na menopausa significava já
fim de final linha. de vida, né? Hoje não. Hoje a gente entra na menopausa com filhos pequenos ainda. Você tá no auge do trabalho. Hoje a gente nem fala mais de se aposentar. Isso aí a gente nem vai viver isso, né? A aposentadoria como se pensava há décadas atrás, de uma parada de trabalho. Não, né? Então tem quase metade da vida para frente depois que se entra na menopausa. E eu acho que cada vez a gente tem mais recursos também, né, Dani? A gente consegue... É verdade. Né? Você tem várias opções antes de pensar. Antigamente, você não... De repente, ou era uma cirurgia para uma incontinência, ou era colocar uma tela, um sling, alguma coisa. Você consegue realizar tratamentos, intervenções que às vezes vão te beneficiar e você não precisa chegar aí, né? Tem algum tipo de exercício que a gente não deveria se submeter porque força mais? Por exemplo, na academia, acho que queixas que eu já recebi aqui, aquelas atividades com a caminha elástica, né? Então, de jump, faz muita força. Outras, né? Poderia citar outras aqui que, quando eu recebo as mensagens, as mulheres falam bastante sobre isso, que a gente deveria evitar para que não acontecesse. Não acontecesse. Então, a gente percebe muito, né, na mulherada do esporte, vamos lá. Todo exercício que cause impacto, né? As meninas do vôlei, por exemplo, tem estudos falando sobre isso, né? Que a maioria delas tinham perdas urinárias. Então, assim, lógico que dependendo da atividade, uma atividade mais intensa, excesso de peso, tudo tem um limite. Tanto do peso corporal quanto de pegar um peso. De pegar, né? De levantamento de peso. Mas se você tem um orientador físico, né, uma pessoa que está ali com você na academia, que ele também pode te orientar nessa ativação muscular. Mas volto a falar, se você não tem percepção de que musculatura é essa, às vezes você não consegue fazer isso. Né? Então, assim, tá fazendo jump, você vai precisar parar? Não, eu vou continuar fazendo, mas se eu começar a perceber isso, eu tenho recursos para melhorar essa queixa, que seria a ativação dessa musculatura. E, claro, a gente pensa sempre no esporte de alto rendimento, que vai na contramão do que a gente prioriza em saúde, né? Então, quando você faz muito, você acaba degradando ali até as questões da saúde, mas essa é a minoria, né? E essas pessoas estão muito bem assistidas, pelo menos a gente espera dessa forma. Agora, não adianta olhar ali uma competição, Olimpíadas, enxergar algo ali, às vezes tem até perda urinária que você consegue ver, né, acontecer, mas essa pessoa tá lá pagando esse preço. É isso que ela faz da vida e ela tem esse conhecimento. Agora, fazer um crossfit, fazer uma atividade assim que para o bem-estar, então você precisa caminhar com isso junto e aí tem os limites daquilo que você... Não é isso que paga a tua vida, né? Não é isso que coloca o pão na tua mesa. É isso. Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? Vamos ver o que chega para nós através do WhatsApp. Você participa também. Doraci, aqui de São Paulo. Doutora Denise, olá. Minha pergunta é: se fatores psicológicos podem causar incontinência urinária? Obrigada, Doraci, pela sua pergunta, doutora. A gente sabe que a parte emocional, às vezes, está linkado com esse problema em questão. Tem muita coisa aí que a gente pode perceber. Normalmente, a parte psicológico-emocional está atrelado, está passando por algum problema, né, na vida, em casa, no trabalho, alguma pressão externa, pode intensificar, né, a perda urinária nesse momento. Ou estou passando por uma série de fatores aqui no meu trabalho, estou estressada, levanto a noite inteira para ir ao banheiro. Então, você acaba tendo a influência da questão psicológica. A gente também tem a parte neurológica que a gente observa também. Então, é uma associação, mas sim, pode contribuir. Tá. Infecção urinária pode causar a perda urinária? Pode. A infecção urinária, ela também causa questões que favorecem um monte de outras coisas acontecer. A própria infecção em si, nesse período de infecção, a mulher, ela pode sim ter uma perda urinária naquele momento de infecção. Mucosa, toda a parte
anatômica ali pela infecção, ela tá... Anatômica não, a parte funcional, ela tá sendo de alguma forma... ela está em desequilíbrio por alguma coisa. Às vezes a própria medicação favorece um pouquinho mais. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Medicamento também pode ter como causar, efeito colateral, pode. né? Aí você tem que saber. Mas aí é aquilo que a gente sabe que é um né? período. Legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela? A Nelly Marlene, de Goiânia, Goiás. Boa tarde, estou adorando o programa. Obrigada. Nelly, a gente que agradece. Acordo geralmente de 4 a 5 vezes à noite para urinar. Seria normal? Nelly, obrigada pela sua pergunta. Ela já se mostra incomodada. Na pergunta, a gente já percebe, vê, né? Não é normal. Quando você pensa que você não tem um sono tranquilo, você não dorme, você está ali a noite inteira levantando. Então, não é normal. Ela precisa passar por uma avaliação, sim, vale a pena. E aí a gente pensa nos hábitos também, né, miccionais, que você tem no decorrer do dia, a ingestão de água, de líquido. Tomo muito líquido, bebo, sei lá, líquido até que horário? Próximo de dormir? Então, a gente precisa ir fazendo ajustes nessa paciente. Não é só tratar a incontinência, tem outras coisas que a gente vai ter que começar a ajustar, né? As idas ao banheiro, por exemplo, ela vai ter que observar isso, quantidade, né, que ela urina, para ver se a ingesta está acima também, se a gente precisa diminuir um pouquinho a quantidade de água que ela bebe. Se ela consegue, tem muita paciente, Dani, assim, durante o dia, ela vai ao banheiro, eu fui ao banheiro porque eu estava com vontade, aí ela fala, agora eu tenho que ir até a farmácia, então eu vou de novo, porque pode acontecer de eu ter vontade nesse... E aí ela se habitua, ela se condiciona a ir ao banheiro sem ter vontade. A gente precisa, no mínimo, 3 horas entre uma micção e outra. A gente precisa conseguir sustentar esse espaço, esse período. Tá? Então, são adequações e a gente vai melhorando para que essa mulher não tenha essa noctúria aí, que é isso que ela apresenta, né? Essas 5 idas ao banheiro aí durante a madrugada. E aí, são tantos fatores para serem avaliados, e é tão individual, né? Toma um remédio para dormir, às vezes a queixa é que perde a urina, não consegue levantar, né? Exatamente. Você tá com tanto sono, tomou remédio, né? Então, será que o remédio mexe com essa questão? Né? Se tá mexendo, se não tá, será que tem que rever? Tudo isso tem que ser observado numa avaliação e num tratamento, né? Legal. Agora, por que o envelhecimento mexe tanto com essa parte uroginecológica? Porque as idosas, hoje, a gente está falando bastante no feminino, porque é muito mais comum, muito mais frequente mulheres, né? Mulheres. Que fala assim, mas eu nunca tive perda urinária. E, de fato, talvez, nunca tinham tido mesmo. Mas por que o processo de envelhecimento favorece isso? Primeiro de tudo, quando a gente entra na menopausa, o impacto maior que a gente tem é a falta do estrogênio, que mexe com o corpo no geral, como um todo. A gente começa a perceber o envelhecimento a partir dessa falência ovariana, onde a gente deixa de produzir os hormônios. Então, pele, a gente percebe na pele, não é? O envelhecimento da pele, o derretimento, né? Que a gente fala, tô derretendo, tá tudo caindo. A gente, pensando na musculatura, acontece a mesma coisa. Então, a gente perde o colágeno, a gente perde as fibras musculares, a musculatura vai envelhecendo também. E, consequentemente, pensando na questão da pelve, a gente perde a sustentação de todos esses órgãos. Muda a estrutura da mucosa de revestimento da uretra, da bexiga, do canal vaginal, vai mudando tudo. Então, favorece, além da parte da musculatura, favorece também que esse tecido vai ficando mais flácido. É claro que tem gente que vai envelhecer, nunca vai ter essa questão, sim, nunca vai ter queixa, sintomas sobre isso, outras vão ter, nunca vão levar isso para o conhecimento nem dos familiares. Exatamente. Outra questão que é mais comum acontecer com o envelhecimento, né? Para aquela mulher que ela nunca teve queixa quando era mais jovem. Então, o impacto pelo envelhecimento é maior. E aí, às vezes, acha, não tem nada para fazer, porque envelhecer é isso. Não, envelhecer não é isso. É aquele negócio, não se conformar com não isso. Se conformar. A gente pode melhorar, né? A gente pode envelhecer com qualidade de vida. Acho que é
É isso que a gente tem que pensar mais, né? Muito legal. Agora, você sabe que você tem que voltar, a gente até já conversou antes do programa começar. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse cuidado com a saúde da mulher, sobre como essa proximidade da fisioterapia pélvica com as mulheres pode ajudar na saúde, na vida, no relacionamento, né? Então, Exatamente. volta pra gente abordar mais sobre essas questões. Eu vou deixar o site, que é www.clinicamulheresmais.com.br, clinicamulheresmais.com.br, e o Instagram é @clinicamulheresmais. Volte sempre, obrigada. Muito obrigada. Adorei esse bate-papo, viu? Também. Venha sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a conversa é sobre herpes zoster e eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de herpes zoster. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Luísa Caracique de Camargo Andrade, médica infectologista. Doutora, prazer te receber aqui. Um tema super pedido aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, viu, Denise, pelo convite novamente. Prazer estar aqui de novo. E eu imagino, porque é um assunto muito recorrente e cada vez mais comum de eu tratar no consultório, né, com envelhecimento populacional. Então vamos conversar, vai ser legal. E para abrir o nosso bate-papo, tem um VT, vamos colocar. A herpes zoster é uma condição viral causada pelo vírus varicela zoster, que permanece inativo nos gânglios nervosos após uma infecção inicial de varicela. Caracteriza-se por uma erupção cutânea dolorosa e vesicular em uma área específica do corpo, seguindo o padrão de um nervo sensorial. Pode ser acompanhado por dor, formigamento e outros sintomas. O tratamento envolve medicamentos antivirais e analgésicos, e a vacinação é recomendada para prevenir a doença em adultos mais velhos. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Muito legal. E olha, tem gente que não faz nem ideia do que é herpes zoster até receber o diagnóstico, né? Então, para que, de repente, a gente possa lançar mão de vacinas, lançar mão de terapêuticas aí preventivas, esse bate-papo aqui vai elucidar muita coisa. Esse vírus fica no nosso corpo através de alguma doença que a gente teve antes, é isso, doutora? Exato, Denise. Então, o que acontece é que quando a gente tem a catapora na infância, é o mesmo vírus. E ele tem essa capacidade que a gente chama de imortalização, né? A gente tem a catapora, a gente resolve, né? A nossa imunidade dá conta dela, é uma doença autolimitada. No entanto, o vírus não sai do nosso corpo, ele entra em estado de latência. Então, por conta disso, ele fica lá adormecido nos nossos gânglios nervosos sensoriais. E aí, ele só está esperando o momento de que a nossa imunidade caia. E com isso, reaparecer na forma do herpes zoster, né? Então, com essas lesões de bolhas, né? Bem dolorosas, que vão se manifestando seguindo o trajeto do nervo. Hoje tem vacina contra a catapora. Tem. Então, na minha época, a gente esperava ficar doente. O quanto antes, melhor, pensava-se, né? Quanto antes, melhor. Ah, legal, tem catapora normal, doencinha de criança, tem uma vez só, acabou. Que grande pesadelo, né? Porque aí o vírus fica para sempre com a gente, ele pode se manifestar depois através dessa outra doença que é o herpes zoster. Agora, nas crianças que já têm essa vacinação, então já tem ali na carteirinha, é certeza de não pegar ou mesmo que tiverem catapora, uma forma mais branda e a menor impacto depois do herpes zoster? Como é isso? Então, a vacina que as crianças recebem, né, lá dos 12 a 15 meses de vida e depois com 4 a 6 anos o reforço, ela garante uma imunidade melhor para a catapora mesmo. Tá. Para a forma de herpes zoster, ela não é tão eficaz. Tá bom. Então, por isso que a gente
a ciência desenvolveu outras vacinas mais específicas para o desenvolvimento do herpes zoster. É porque tem acontecido muito diagnóstico de herpes zoster atualmente, porque foi uma geração que teve muita catapora. Hoje a gente vê menos catapora nas crianças, até por conta do sucesso da vacinação. A ideia é que nessa geração agora dos pequenos, né, quando eles forem mais velhos, talvez vá ter menos herpes zoster, ou não dá para garantir? Não dá para garantir. Tá bom. Inclusive, pode ser, sim, que eles desenvolvam acima de 50 anos. Ou Perfeito. com outras condições, né? Perfeito. Em que a imunidade é mais baixa. Então, diabetes, câncer, HIV, AIDS, né? Tratamentos para doenças autoimunes, né? Ele pode... O vírus que eles, né, tiveram na infância, o contato, pode ser reativado, né? Tá. Então, a gente vai sempre bater na tecla da vacinação contra a herpes zoster. Exato. E quando ela é recomendada, e a gente sabe que no início, então, tem uma recomendação ali mais específica, depois aquilo vai ficando mais popular e entra, de repente, no Programa Nacional de Imunizações, né? Exatamente. Então, basicamente, a gente tem 2 vacinas para o herpes zoster mesmo. Nenhuma delas está no PNI, né, no Programa Nacional de Imunizações, como você bem falou. No entanto, a gente tem na rede suplementar. E a gente recomenda para pessoas acima de 50 anos ou mesmo antes dessa faixa etária, mas que tenham, então, por exemplo, câncer, doenças que abaixam a imunidade, né? Por exemplo, HIV, AIDS, que fazem uso de medicações que também abaixam a imunidade. Tá. Por exemplo, quem tem artrite reumatoide toma algumas medicações, quem tem doença de Crohn, doença, por exemplo, psoríase. Então, nessas pessoas a gente pode recomendar, sim, essa vacinação. Transplantados também. Tá, muito legal. E aí a vacina contra a herpes zoster vai fazer com que a pessoa não manifeste essa doença. Exatamente. A gente tem 2 vacinas, né, presentes no mercado hoje em dia. A mais recente, que chegou no Brasil no ano passado, ela com certeza ela tem uma eficácia muito maior que a anterior, né? Então aí ela tem uma taxa de sucesso de imunização de 98%, de acordo com alguns estudos. Tá. Exatamente. É bem eficaz mesmo. Tá. Porque se você conhece alguém que já teve herpes zoster, né, o que a doutora vai explicar, não sei se usa esse termo já teve ou tem, está bem, está controlado no momento, né? É, assim, um sofrimento. Primeiro para diagnóstico, parece. Não sei se é tão fácil fazer o diagnóstico. E as histórias diferentes, né? Então, muita dor, mas uns têm numa parte do corpo, outros em outra. Então, não parece algo assim, pronto. Já sei o que é. Na minha casa mesmo, eu já entendi que é herpes zoster, né? Com certeza, você está certíssima, Denise. Porque, para mim, que sou infectologista, né, eu consigo diagnosticar com uma certa facilidade. Mas, para quem não conhece, outros especialistas como dermatologistas também podem, né? Mas quem não tem familiaridade não vai ter essa facilidade para diagnosticar. Então, a gente vê algumas bolhas, né, que seguem justamente o trajeto do nervo sensitivo, em geral de um lado só do corpo e extremamente dolorosas, né? E bolinhas que são bem agrupadas, porque eventualmente se a gente tem várias pelo corpo, aí já não me é tão sugestivo, né? Tem uma característica, então, do posicionamento até dessas bolinhas, né? Exatamente. Tá. Então, isso me diz bastante sobre ser ou não, né? Principal sintoma sempre muita dor, né? Sim, bem lembrado, Denise. O principal sintoma é a dor, que muitas vezes antecede o surgimento das bolhas. Então, em 1, 2 dias antes, a pessoa já começa a ter uma sensibilidade, uma dor nessa região onde vai aparecer as lesões. E assim, dor forte. Alguns pacientes relatam até uma dor como se estivesse sendo atingido por um raio. É muito interessante esse relato e é comum, tá? Então, a dor que precede o surgimento das lesões, em seguida as lesões que vão aparecendo aos poucos e com o passar dos dias, vai aumentando o número, né? E ficando mais avermelhado, tudo isso. Nesse sentido, eu tô imaginando que
mesmo antes de ser possível fazer um diagnóstico ali mais claro, essa pessoa já está no pronto-socorro, né? Com certeza, por conta da dor, né? Então, e é muito interessante porque realmente tem essa questão de ser só de um lado do corpo, né? Então, mesmo de um lado só do rosto... Pode acometer o rosto também? Pode, inclusive os olhos, né? O ouvido pode causar cegueira se não for tratado adequadamente, alteração na audição, então zumbidos, paralisia facial. Então, por isso que é muito importante a gente tratar adequadamente, né? Uma vez que você faz o diagnóstico, aí você vai certeira nos medicamentos. Exatamente. A gente pode utilizar medicações tanto via oral, né, por boca, comprimidos, quanto endovenosa, né, na veia. Hoje fala-se muito em herpes zoster. E aí alguém pode dizer que é bem comum essa fala popular. É doença nova. Não tinha antes. Agora que fala esse tal de herpes zoster aí, não tinha antes, não. Na minha época não tinha nada disso. Sempre teve herpes zoster? Sim, sim. Às vezes as pessoas conheciam como cobreiro, né? Que é um nome popular. Tá. Né? Porque ele fica num trajeto parecendo uma cobra, né? Então, por conta disso, ele podia ter, era conhecido dessa maneira. Mas sim, já tem há bastante tempo. Que agora as pessoas conhecem mais pelo seu nome científico, né? Então, se pensar, não está no SUS ainda, então tem no particular, mas para quem tiver a possibilidade de fazer essa vacina, sem ter nenhuma outra situação que vá antecipar essa vacinação, fala-se a partir de 50 anos. Exatamente, a partir de 50 anos. Os estudos já liberaram a partir dessa faixa etária. Tá, então aí fazer a vacina e você fica tranquilo. Olha só, fazer uma prevenção de doença, né? E quem tem, fala da perda de qualidade de vida, porque qual é o termo correto? Tenho herpes zoster, tive herpes zoster, como é? Tive herpes zoster, né? Sempre tem o risco de ela reaparecer, né? Então, de reativação do vírus. Então, tem pessoas, cerca de 5% das pessoas que já tiveram uma vez podem ter novos episódios, né? E 5%. 5%, tá. Então, quem já teve uma vez pode reativar novamente. E também lembrar que, não, assim, no momento que a gente tem a infecção, né, ativa, ela é muito dolorosa, mas existe uma entidade que se chama neuralgia pós-herpética. Então, que é uma dor crônica que fica após a infecção, porque o nervo, ele sofre quando o vírus fica ativo. Então, ele fica machucado, diga-se de passagem. Então, ele passa a emitir impulsos nervosos de maneira inadequada, sinalizando dor, como se tivesse algo agredindo naquele momento. Só que a infecção já passou e ainda assim ele continua emitindo essa sinalização de dor. Então, por isso que a pessoa fica realmente com sequelas que são realmente incômodas, né? Tem tratamento para essa sequela que você deu exemplo? Tem tratamento, a gente pode utilizar algumas medicações, né? Então, por exemplo, alguns analgésicos de efeito, como se fossem antidepressivos, né? Que tem atuação no cérebro, mesmo para modulação da dor. Existem também tratamentos tópicos, né? Com uma pomada chamada capsaicina, que é um derivado da pimenta, né? Que ele é bem ardido, então ele consegue atuar também. Também outras terapias, por exemplo, acupuntura, né? Então, a gente pode utilizar várias alternativas para tratar. Tem alguma explicação para quem não tem uma situação ou não tem uma situação clara de redução de imunidade, né? Dessas que você falou, mas tem herpes zoster, por exemplo, antes de 40 anos? Existe, sim. Eu já vi uma criança, inclusive, que normalmente a gente vê com catapora, mas eu já vi uma criança com herpes zoster, né? Com cerca de 1 ano e meio de idade. Uau. E isso são defeitos congênitos da imunidade, né? Que podem ocasionar isso. Então, não necessariamente a pessoa tem realmente um câncer, uma AIDS, não tem diabetes, nada disso, mas ela tem algum defeito na imunidade celular, que a gente fala, que acarreta o surgimento do herpes zoster.
vai tratar da mesma forma, né? Exatamente. E aqui a gente fala, hoje é possível acompanhar pessoas, né, ao redor do mundo aí, brasileiros que moram em outros países, mas não tem, né? A gente já reclama às vezes, mas não tem saúde como aqui, né? É verdade. A gente tem uma boa assistência, né? Também já vi colegas que moraram em outros países e voltam para fazer tratamentos no Brasil, né? Você tem acesso, né? Eu não sei se esses tratamentos tem algum que possa ser de alto custo, né? Então, tudo bem, você não tem a vacina ainda pelo SUS, mas tendo a doença, imagina, se depois você pode ficar com essa dor crônica, você vai ter que fazer esse tratamento a longo prazo, né? Então, Sim. ter esse acesso, né? Aqui a gente tem esse acesso. Uhum, com certeza. E lembrar que não é para ficar sentindo dor, né? Quando tem, assim, não vou tomar remédio quando eu tiver a lesão, o remédio para dor. Tem que ser agressivo já no momento do início da dor. Não só fazer o tratamento específico para o vírus, mas ser agressivo no tratamento com analgésicos, né? Tá. Para não precisar ficar sentindo essa dor. Exato, e até para evitar a formação do que a gente chama de memória de dor, que é o que aumenta o risco de a gente ter dor crônica. Então às vezes a pessoa quer se poupar, não vou tomar remédio, eu vou aguentar. Não, toma. Exatamente. Fica sem dor, que é melhor. Exato, é um sinal de alarme, né, a dor. Então a gente tem que ser, com o herpes zoster, a gente tende a ser mais agressivo e já começar a tratar a dor de maneira mais agressiva. Não só... às vezes a dipirona pode ser que no seu caso ajude? Sim, porque a dor é uma sensação subjetiva. Mas tem gente que vai precisar de medicação um pouco mais forte. Então, para justamente evitar a formação da memória de dor, a gente já começa com medicações um pouco mais fortes. Tá. Chamou muita atenção quando você falou do acometimento aí de rosto, a parte visual, auditiva. Sim. E dessa questão, né, que às vezes a gente tenta passar pela situação. Mulher tem muito esse perfil, né? Não tenho tempo para isso, deixa, eu vou aguentar essa dor aqui. Por mais que, pelos relatos, ela realmente, acho que não dá para passar muito sem o acolhimento médico, né? Mas, então, não fazer nada está fazendo com que a doença agrida o teu corpo e pode deixar sequelas, não só de dor, que é super desagradável, mas também de perda visual, auditiva, dependendo da região, né? Com certeza. Então, se tem acometimento da face, né, a gente tem que passar por uma avaliação do oftalmologista também, para ver se está tendo acometimento da córnea, da retina. Lembrar também que pode ter um acometimento numa forma de meningite, né? Então, o vírus está lá na pele ativo, mas ele também pode se manifestar como uma meningite. Né? E pode ser muito grave, inclusive levar um paciente a ficar em UTI, com necessidade de intubação, tudo isso. Agora, como será a herpes zoster, se ela virar, se ela vai chegar? Tem alguma relação sobre como foi esse episódio de catapora lá atrás? Não, ele não tem uma relação no sentido de gravidade. Isso, porque tem gente que teve catapora e passou, né? E pessoas que tiveram uma catapora mais robusta, né? Ficaram muito marcadas, enfim. Sim, mas é uma ótima pergunta, mas não tem relação com a gravidade. Ótimo, ótimo, muito legal. E o infectologista não é um médico que a gente costuma ver sempre, né, doutora? Com certeza. Eu gosto de te receber aqui, porque assim, é difícil falar, né? Acho que na pandemia que vocês apareceram mais aí, né? Mas o trabalho de vocês é fundamental e o paciente espera não passar em consulta com o infecto. É verdade. Mas vocês estão mais próximos do que a gente imagina, né? Você vê, herpes zoster tão comum, o infecto falando sobre isso, né? Com certeza. A gente pode atuar tanto tratando a doença já na sua forma ativa, como atuando na prevenção, indicando a vacinação, né? E tem outro contexto também, no sentido de uma mulher gestante, que entra em contato com alguém que está com o herpes zoster, ou estava para começar o herpes zoster. A gente, para evitar de que essa mulher essa gestante desenvolva o herpes zoster na fase ativa, a gente pode dar, por exemplo, uma imunoglobulina específica para varicela zoster, que é o nome do vírus, né? Para evitar de que ela adquira e possa causar algum mal, né, para o feto. Então, isso também é uma outra maneira de atuação. Você falou do contato. Então, quem está com herpes zoster passa? Passa. É uma das maneiras de se transmitir.
é através de contato com a lesão, né? Então, com a lesão não, com as várias lesões, né? Assim também como tem uma eliminação do vírus através da via respiratória. Então, assim como a Covid ou como a tuberculose, que são facilmente transmissíveis pelas vias aéreas, né, através dos famosos aerossóis, o herpes zoster também pode ser transmitido através de aerossóis gerados a partir da própria lesão, inclusive. Não sabia que passava. Sim, é bem transmissível, por sinal. O uso de máscara pela pessoa que está... Aí você sabe que você está com herpes zoster, você usa máscara. Hoje todo mundo tem uma máscara em casa, né? Uma daquelas descartáveis. Tô pensando nessa aqui, acho que é descartável, fácil. Hoje é barato de novo, né? É suficiente? Exato. O ideal é ter a cobertura da lesão, né? Porque os aerossóis podem ser gerados a partir da lesão. Tá. Então não né? tá com a lesão exposta, tá bom? Exato. Mas se, por exemplo, for no rosto, a utilização da máscara é muito importante. Tá, né? então aerossóis pela lesão, então ok, a pessoa tá lá, tá coberta, não tá aparecendo nada. Mas o fato dela conversar poderia... Também pode. É menor, mas existe ainda essa possibilidade. Usar máscara resolve. Legal, porque aí eu tô pensando, você falou da gestante, apesar de hoje, imagina, não tá estabelecido o uso de máscara, né, pro nosso dia a dia. Mas, tá grávida, né, usa máscara. Sim, com Não certeza. tá nada, protege 2, né? Exatamente, protege dois indivíduos, protege de outras doenças, né, não só herpes zoster, mas de Covid, de gripe, né, que é a influenza, tuberculose, outros vírus respiratórios que são muito importantes, né? Muito legal. Vamos atender quem está em casa? Vamos saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá. Ana Clara, aqui de São Paulo. Boa tarde. Tenho 58 anos e já tive herpes zoster inúmeras vezes. Ana Clara, obrigada pela sua pergunta. Posso tomar a vacina, doutora? Eu diria deve, né? Toma vacina sim, Ana Clara, vai ser importante para evitar novos episódios. Já tive. Às vezes a pessoa pensa, não vale mais, já tive, que pena. Não, toma. Toma vacina. Porque também tem uma coisa muito importante sobre o herpes zoster, Denise, que é o aumento do risco cardiovascular. O que eu quero dizer isso? Nos 6 meses seguintes, subsequentes ao surgimento do herpes zoster, aumenta o risco de infarto e também de AVC, né, que é o famoso derrame. Então, é muito importante a gente estar vacinado para a gente evitar de ter um novo episódio e evitar de ter, consequentemente, o infarto, o AVC. Você falou da eficácia da vacina, especialmente essa vacina mais nova. E é claro que não é 100%, porque a gente não vai encontrar nada que é 100% na medicina. E aí sempre vai ter alguém que vai perguntar, mas e se eu tomar e eu tiver herpes zoster? Com certeza você está reduzindo o risco os riscos cardiovasculares e também falar que a gravidade do quadro vai ser menor. Né? Então, talvez, se você fosse ter 10 dias de uma lesão ativa, talvez você só tenha 5, talvez você só tenha 3, né? Com menor riscos de complicações, inclusive, né? Sempre vale a pena, né? Sim, vale a pena. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, através do WhatsApp, mande sua pergunta. Célia Silva, aqui de São Paulo. Boa tarde, meu marido está tratando de herpes zoster há 1 ano. Ele não sente nenhuma dor ou coceira, tem 67 anos. Será que é mesmo herpes zoster? Obrigada, Célia. Célia, eu acho que é importante a gente rever esse diagnóstico, né? Porque, em geral, a doença é autolimitada. Então, o que eu quero dizer com isso? A doença, ela vai... O seu próprio sistema imunológico vai dar conta de fazer com que as lesões desapareçam. No entanto, se as lesões estão permanentes, talvez a doença seja outra, tá? Apesar de que, claro, a infecção pode ser muito grave e levar até a óbito de pacientes, no sentido de causar uma meningite, né? Tudo isso, ou uma infecção secundária, as bactérias se aproveitaram e entraram nas lesões, né? E causaram uma infecção, uma celulite associada. É importante lembrar que se ela é curada, né? Se as lesões remitem, é isso que acontece no geral.
Se elas não estão desaparecendo, provavelmente é uma outra doença. Tá. Então, você falou que 6 meses após o aparecimento das lesões, então, desse diagnóstico de herpes zoster, a pessoa fica mais suscetível a ter outros problemas. Esse acompanhamento, então, ele é mais próximo nesses primeiros 6 meses? Ele pode acontecer através do... né, fazer esse acompanhamento com o infecto? Pode ser um outro médico, com uma outra especialidade médica acompanhar isso? Ótimo. Pode ser feito pelo infectologista, mas também pode ser feito pelo clínico que acompanha esse paciente. Então, se você já é diabético, hipertenso, né? O seu próprio endocrinologista ou cardiologista pode acompanhar, sim, porque como é justamente o envolvimento, né, cardíaco ou do sistema nervoso central, né? Então, que é a doença cerebrovascular, então pode ser acompanhada assim também por médicos que atuam nessas áreas. Então, a gente tem que ter um controle adequado da pressão, da glicemia, né, para evitar de que o paciente tenha tanto um infarto como um derrame. Então, essas situações vão ser acompanhadas e aí muito individualizado também, né? Sim. Mais uma perguntinha do público, vamos lá. Fabiola, de Salvador, na Bahia. Oi, boa tarde. Eu descobri recente que tenho herpes zoster. Quando eu estou próximo a menstruar, saem as aftas na minha boca. Será que pode ser pela herpes? Já tive cobreiro e catapora. Obrigada, Fabiola. Fabiola, boa pergunta. Porque a família dos vírus da herpes, né, na realidade são 8 no total. Então, talvez essas herpes que você tenha na boca não seja o herpes zoster. Talvez seja o herpes simples, né, que é o tipo 1 e tipo 2. Né? O herpes zoster, ele é o tipo 3. E ele faz justamente o cobreiro que você já teve e a catapora, que são doenças que acometem, então, realmente um trajeto de um nervo e duram aí de 5 a 10 dias, normalmente, né? Então, esse que você está tendo recorrente a cada mês, muito provável que não seja o herpes zoster, porque, em geral, quando a gente tem uma vez, a gente fica imune por 1 ano. Então, por isso me é sugestivo que talvez você tenha o herpes simples. Doutora, a gente falou da transmissibilidade e desse cuidado. E claro que, imagina, você tem a situação ali com um familiar seu, sempre tem alguém que vai proporcionar esse cuidado, né? E você tá lá, tem uma lesão, você não sabe que é herpes zoster, às vezes você acha que é só um comprometimento ali da pele, né? Você vai tentando, a gente faz isso, né? A gente sabe que não pode, que não deve, mas é o que a gente faz. Eu já tive uma lesãozinha assim parecida, você vai tentando se virar aí na sua casa e aí, por causa da dor, às vezes você não consegue. Qual deve ser o cuidado nesse manejo, então, de alguém que vai cuidar de quem tá com essas lesões ativas, ou já sabendo que é herpes zoster, ou não? Como é que a gente se protege? Boa pergunta. Denise, é o seguinte, então a gente tem que usar precaução de contato. Então, utilização de luvas descartáveis, né? Isso é importante. E também um avental descartável. E, obviamente, o uso de máscaras, né? Pra gente evitar de aspirar esses aerossóis gerados pela lesão. Então, evitar o contato direto com a sua pele. Então, o uso de luvas é indispensável e após descartar as luvas também higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Alguma necessidade de, fazendo esse manejo em casa, deixar esse paciente mais isolado? Sim. Num quarto, assim, porque você falou de aerossóis, é claro, a gente vai tomar todo o cuidado, mas tá lá, né? Tá no ar, tá suspenso. Sim, exatamente. O ideal é que o familiar que está com herpes zoster fique somente num quarto isolado, não conviva com os outros. Que período? Então, enquanto... isso é muito interessante do herpes zoster, porque a própria evolução da doença vai nos contando. E ele para de ser transmissível a partir do momento que todas as lesões formaram crostas. Ótimo, legal. Vou deixar os contatos da doutora aqui e ela volta, tá convidada a voltar, viu, doutora? Obrigada, Venha Denise. sempre, adoro aprender com você. O Instagram é @luisacarasic infecto, né? Isso. Lucarasic infecto, o site luisacarasic.com e o telefone WhatsApp, o DDD é 14 99104 5995. DDD 14 99104 5995. Volte sempre, doutora. Obrigada, viu, Denise? Até mais. Até mais. Já para o intervalo, no próximo bloco, o bate-papo é sobre odontologia do sono. Eu tô te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de odontologia do sono. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Maria de Fátima Lopes de Oliveira, cirurgia dentista. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, Denise e Luque, muito obrigada pela oportunidade. É um grande propósito poder discorrer sobre esse tema que realmente salva vidas. Pode parecer que não, né? O ronco, ele é muitas vezes considerado como motivo de chacota, de bullying, de brincadeiras, de gozações, só que o problema, ele extrapola esse âmbito, né? É uma questão realmente de vida e de morte, né? Então, o ronco é um sinalizador de um problema, não é normal roncar. Não é normal roncar, só que assim, dentro da população, de cada um paciente, de cada 4 pacientes, 3 a 4 pacientes, dependendo da faixa etária, um vai possuir a síndrome, né, do ronco, que na verdade a gente chama de SARROS, que é a síndrome da apneia e hipoapneia obstrutiva do sono. Popularmente a gente só fala de apneia do sono, né? Então, na verdade, é só uma maneira da gente saber que é um problema. Queria que você explicasse o que a gente observa, então. Que a pessoa está dormindo. Ela sabe, primeiro, quem ronca sabe que ronca. Quem tem apneia do sono, que você vai explicar o que é, sabe que tem apneia do sono? Então, normalmente quem dorme sozinho não sabe, né? Normalmente é um cônjuge, ou então quando o indivíduo vai em viagens familiares, normalmente o amigo não quer ficar no mesmo quarto, quer ficar bem distante dessa pessoa, justamente para não ter o incômodo, o inconveniente do barulho, que é extremamente perturbador, né, para o descanso da outra pessoa. Então, assim, alguém sempre vai apontar isso para a pessoa, né, e ela deve buscar ajuda. Inclusive, a ADA, Associação Dental Americana, recomenda fortemente que os profissionais da odontologia, os odontologistas, os cirurgiões dentistas, que estão trabalhando em íntimo contato com a região da cavidade bucal, são os profissionais eleitos por excelência para diagnosticar esse grande problema. E se não estiver capacitado para tratar, que pelo menos indique para os profissionais, né? Otorrino, cardiologista, pneumologistas, profissionais que possam cuidar verdadeiramente desse paciente, porque existe, infelizmente, uma deficiência no diagnóstico, até por parte da medicina, dos cardiologistas, existem algumas negligências em relação a isso. Então, os odontologistas, os cirurgiões dentistas têm a capacidade de observar essas obstruções, que elas são extremamente notáveis apenas quando o indivíduo abre a boca, abre a cavidade bucal. Então, nós conseguimos visualizar as estruturas que obstruem a passagem para a garganta, a passagem do ar, né? A causa disso, o que é? O crescimento, alongamento da parte posterior da língua, ela é mais edemaciada, o crescimento da glote, um crescimento maior da úvula, que é a campainha, e o crescimento do palato mole. Não é que ele cresce, ele já tem uma característica anatômica, né, da própria pessoa. Então, esse é o fator que causa, né? E então, na verdade, isso deveria constar nas anamneses, né? E não Sim. só você ronca, você tem apneia do sono, porque a pessoa pode não saber, mas como que acorda, se dorme bem, né? Se já, enfim, Isso. acordou ali assustado, sobressaltado, porque pode haver essa perda, né? A pessoa fica sem respirar pela apneia. Mas chama atenção, você falou dessas estruturas diferentes, né? Que podem provocar ronco e apneia.
elas podem estar sozinhas ou elas sempre vêm acompanhadas, por exemplo, de uma obesidade, de outras situações que são fatores de risco? Sim, com certeza. Assim, a causa primária é a presença desses tecidos crescidos, né? Quando a pessoa é jovem, nós temos casos, a pessoa não precisa ser necessariamente obesa para desenvolver o problema da apneia e do ronco. Esse é só uma causa a mais. A causa primária está na formação anatômica dos tecidos que estão ali ao redor da garganta e que impedem o fluxo de ar durante o período do sono, durante o período em que eu estou deitada na horizontal e eu vou dormir e esses tecidos eles vão recair sobre a minha garganta. Tudo relaxa, né? Então também essa estrutura relaxa. Tudo relaxa, exatamente. Como resolve esse problema? Porque eu acho que é a principal questão, né? Tem cirurgia para fazer? Todo caso é cirúrgico? Como funciona? Então, veja, dentro da parte da odontologia, o que acontece? Muitas implicações são decorrentes da falta do oxigênio durante o período noturno. Se fala assim, a pessoa está perdendo ar, ela pode ficar de 10 segundos até 1 minuto e meio sem ar durante o período noturno. Então, assim, são vários episódios que ocorrem. Em uma hora, você pode ter 20, 30, 50 episódios, né? Então, esse é um índice que a gente chama índice de apneia e hipoapneia por hora de sono. Só que, veja bem, olha o transtorno que isso causa. Menos de 90% de dessaturação de oxigênio é a queda do oxigênio. Isso gera vários transtornos no nosso corpo. E isso vai se somando ao longo do tempo. Então, dias, semanas, meses, anos, e nós vamos envelhecendo, isso é fisiológico e vai agravando e piorando. Então, do que diz respeito a como a gente pode tratar isso com o cirurgião dentista, quais seriam as alternativas que a gente tem? Perfeito, perfeito. Na odontologia do sono, eu trato o meu cliente de que maneira? Através da instalação de um aparelho intraoral, no qual eu projeto a mandíbula desse indivíduo mais para frente, mas de uma forma cautelosa, de uma forma titulada, de uma forma progressiva, não de uma vez só. Ele é bastante assim, meticuloso em relação à calibragem de quanto eu vou avançar esse aparelho. Agora sim, é muito fácil falar como que eu vou tratar esse paciente. Muitas vezes esse paciente ele não está no cardiologista, porque se ele já passou por uma boa anamnese, uma investigação, né, do quadro, do histórico médico dele, o cardiologista provavelmente já checou esses índices dele. E já, num caso mais grave, você usa o CPAP, né, que é aquele aparelho compressor que inala o ar, ele projeta o ar sob alta pressão, para abrir os tecidos. Então, aqui, olha, eu trouxe um crânio, né? Com licença, Denise. Claro. Por que o corpo, ele reverbera os tecidos crescidos aqui atrás da garganta, que é o palato mole, e a parte retroglossal, que é a parte posterior da língua. Então, esses tecidos, eles ficam reverberando. Por quê? Quando eu tô de pé, sentada, tô 90 graus. Tudo bem. Abre o espaço tranquilamente. Agora, imagine, quando eu estou assim, o que acontece? Esses tecidos aqui, que com o passar do tempo, com o envelhecimento, com o uso de medicações relaxantes musculares, álcool, drogas, tudo isso, isso aqui relaxa. Você já deve ter ouvido falar que quando a pessoa bebe, toma álcool, ela ronca pra caramba, né? Então, assim, é popular, né? É conhecido isso. Os tecidos caem aqui e fecham o fluxo de ar
aqui atrás, que é onde passa o ar que vai para o pulmão e que me dá a oxigenação devida para o corpo. Né? Olha, sem contar o tanto de gente que usa remédio para dormir, relaxa tudo, né? E aí, às vezes, você tem a indicação, que é o certo, né? Tem indicação para tomar esse remédio, mas muita gente toma sem ter a exata indicação de tomá-lo, né? Então, toma por conta própria. Imagina, aí você fica sem respirar, tá tão relaxada que teu corpo nem dá esse sinal, é problema na certa. Então, você falou dessa projeção aí, então é um aparelho, né, que se usa dentro da boca, só para dormir, é isso? Só para dormir. Esse aparelho, ele é instalado, eu trouxe aqui, porque é um aparelho de alta resolução, de extrema confiabilidade. Ele não é pré-formatado, ele é todo individualizado. Né? E na anamnese e nos testes prévios que eu utilizo para prescrever esse tratamento, eu uso exames prévios como polissonografia para saber qual a graduação de gravidade, qual em que setor esse paciente está sendo prejudicado na vida dele. Mas assim, isso a gente faz toda uma pesquisa prévia, conversa, qual que é a queixa principal dele. Hoje, a minha anamnese, ela é muito completa, justamente porque eu tive um episódio, eu comecei a me adentrar nesse campo da odontologia do sono, porque um paciente meu de 70 anos, eu tinha feito 3 implantes na cavidade bucal dele, e 2 meses e meio, aproximadamente, perto da época de eu reabrir esses implantes dele, o que aconteceu? Ele foi duas últimas consultas ao meu consultório, ele deitou, semi-inclinado, dormiu, eu tratando ele, ele roncou. E aquilo me causou um impacto. E 3 semanas após eu recebi a notícia da morte súbita dele. E era uma pessoa assim bastante agradável, alegre, dinâmico, feliz, ativo. E realmente eu fiquei extremamente impactada, eu chorei por conta desse episódio. E imaginei, eu falei, eu poderia provavelmente ter ajudado e auxiliado ele. E veja bem, ele tinha estado num cardiologista para fazer os exames prévios que eu solicitei para poder instalar, né? Os implantes odontológicos nele. E o cardiologista talvez tenha negligenciado alguns fatos que poderiam ter preservado a vida dessa pessoa, né? Eu sempre bato na tecla também dos profissionais de saúde que estão sempre à nossa volta e cuidando da nossa saúde, não médicos, né? Então, vocês estão... O preconizado é que a gente vá ao dentista, por exemplo, só usando a tua profissão como exemplo, a cada 6 meses. Então, é lá que você vai falar se você tá com uma dificuldade, de repente, com ronco, de sono, mau hálito, né? Sim. Se aftas que não passam, né? Não saram. É lá que você vai falar, né? Então, se você achar que não é da sua alçada e que a pessoa precisa de um acolhimento médico, assim como foi antes de fazer a cirurgia do teu paciente, né? Você vai recomendar, mas a gente tem que ter esse apoio, né? Que são braços importantes de profissionais da saúde que não são médicos e que estão muito mais próximos da gente do que os próprios médicos. Exatamente. O quanto é importante o histórico médico, qual a queixa principal do paciente. Ontem mesmo eu recebi uma indicação de um cliente que precisa fazer vários implantes, estava descontente com uma clínica, enfim, me buscou e eu fui por telefone, ele me contou já um histórico de AVC, prévio, leve, porém o quê? Aí eu perguntei do ronco. Ele falou, eu ronco, sim. Bastante, inclusive, tenho apneia. Então, veja, se eu negligencio esses fatos, eu vou causar um mal maior a essa pessoa. E da gente em casa também não negligenciar, porque se não é normal roncar. Isso. Porque eu cutuco meu marido, ele vira e para de roncar, né? Então,
precisa de uma avaliação, isso precisa ser levado em consideração. E outra coisa que eu quero falar, que hoje a gente tem acesso a tudo pela internet. Com certeza você já viu em vários sites dispositivos, que claro, não são iguais a esse, mas eles podem ser muito semelhantes, que podem ludibriar, enganar o consumidor, né? Vai resolver. Você que está em casa, você já viu também isso, né? Então, dispositivos que te colocam no pescoço, aqui no queixo, né? Esses intraorais também. E não vai adiantar se não for feito pra gente com responsabilidade, porque também ninguém quer ficar com o dente torto para não roncar, né? A gente quer ficar com tudo em ordem. Sim. Inclusive, o aparelho intraoral, hoje em dia, por exemplo, 33% da população adulta apresenta essa síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, assim, é muito grave. Existe um apelo global e mundial, inclusive da medicina do sono, para que nós, dentistas, ficássemos extremamente atentos. Existe um alerta global muito grande, impactante em relação a isso, porque existem muitos gastos financeiros governamentais decorrente das comorbidades que decorrem desse tipo de problemas, né? Por exemplo, sono. A pessoa não dorme direito, ela acaba tendo fragmentação do sono, isso vai gerar depressão, ansiedade, irritabilidade, né? Uma série de consequências cardiovasculares, cardíacas, aumenta 7 vezes o risco dela ter um infarto, que provavelmente foi o que aconteceu com o meu cliente por conta desse problema que eu não consegui identificar previamente. Se você pudesse contar pra gente o que dizem teus pacientes depois de terem feito a instalação desse dispositivo, confortável, a melhora ali na qualidade do sono, que vai ter um impacto não só no dia a dia, mas na saúde da pessoa. O que você diria pra gente? O que eles te contam quando eles voltam? Então, o que me conta? Por exemplo, um paciente, a esposa dormia fora do quarto conjugal, né? Retornou porque o paciente parou de roncar, melhorou bastante, né? Um outro caso recente que eu tive de absoluto sucesso, no primeiro dia que nós instalamos, aí eu instalei o aparelho, fiz toda a orientação. No segundo, terceiro dia eu falei, deixa eu ligar para ela para saber como é que tá. A Maria de Fátima parou de roncar totalmente, fazia anos que eu não precisava mais cutucar o meu marido ao lado para pedir para ele virar de lado e parar de roncar, enfim. Então, assim, a aceitabilidade é muito boa, porque normalmente os pacientes que usam já o CPAP em casos mais graves, eles normalmente têm rejeição ao aparelho do CPAP, porque é um compressor, você tem uma máscara que você instala e é muito desconfortável. Os pacientes não gostam de utilizar isso, né? Porque ele tem uma pressão. Muitas vezes o cônjuge sente a pressão do ar vindo, então vem um vento gelado do lado de quem está ao lado. E é bastante, assim, conveniente, por exemplo, se você não é casado, mas você está namorando e você não quer falar que você tem um problema de ronco, você fala que você usa um aparelho bucal, enfim, agora, tranquilo. Tem bruxismo, ronca, tem apneia do sono e tem bruxismo. Pronto. Serve para tudo. Maravilhoso. Já usam um dispositivo só. Sim, porque o ranger de dentes, o bruxismo, incrementa ainda mais a obstrução, porque vai abaixando essa altura facial, que são os dentes que seguram essa altura da face, do terço inferior, né, do indivíduo, e isso vai impedir até que progrida esse desgaste e a dimensão vertical vai ficar preservada. É muito importante. Ele só tem benefícios imensos.
Adorei esse bate-papo. Vou deixar o Instagram da doutora, @doutora Fátima Lopes de Oliveira, @DRA Fátima Lopes de Oliveira. O WhatsApp é 11 9 6595 6590. Tem outro telefone que é 11 9 40 60 10 97. O site é mfodontologiadm@gmail.com. Doutora, obrigada por ter vindo. Adorei muito te receber aqui. obrigada, Denise. Foi muito bom a oportunidade, um alerta, né, para a população, auxiliar os seus parentes, os seus familiares, porque a vida é realmente o nosso maior patrimônio. E depois, quanto mais qualidade a gente poder imprimir nela, melhor será. Com certeza. Tá bem? Obrigada, muito obrigada. Viu? Excelente fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar aqui conosco hoje, coladinho, escolheu assistir ao Consulta ao Doutor. Fique com Deus, te espero amanhã. Tchau.